Olá! Na próxima matéria, nós vamos conversar sobre a doença que está se tornando uma epidemia a nível mundial, a diabetes. Meu convidado de hoje é o Dr. Marcelo Maia, endocrinologista. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao programa Naturalmente. É um prazer receber o senhor aqui. Doutor, existem quantos tipos de diabetes? 3 tipos, os principais. É o diabetes tipo 2, que é um diabetes que responde por 80% a 90% dos casos, relacionado muito ao histórico familiar do diabetes, ao sedentarismo e à obesidade. Então, é aquele diabetes que você tem maneira de preveni-lo, diminuindo a questão do peso, aumentando a atividade física e moderando a ingesta alimentar. O diabetes tipo 1, ele é aquele mais comum em crianças e adolescentes. Ele tem aparecimento abrupto, é por um defeito do sistema imunológico e geralmente tem que ser tratado já ao diagnóstico com insulina. E o diabetes gestacional, que é aquele que aparece só durante a gestação. Doutor, e ao que se atribui essa explosão do número de casos aí? O senhor falou agora há pouco que a diabetes a gente pode ser considerada, além de uma epidemia, uma pandemia mesmo. A que se atribui essa explosão do número de casos? Então, hoje nós temos no mundo cerca de 600 milhões de portadores de diabetes. Então, é um número bastante grande. Isso vem aumentando, né? E principalmente relacionado à questão de hábitos de vida. Aumento do percentual de obesidade. O último estudo que a gente teve no Brasil, o percentual de mais de 40% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Alta taxa de sedentarismo e ao estresse. Muito importante nessa época de pandemia. A gente sabe que o número de diabetes na pandemia aumentou muito. Doutor, e a pessoa que está lá em casa e ela está com suspeita, ela quer saber se ela pode estar com diabetes ou não. A diabetes, ela dá sinais? A pessoa tem sintomas ou só é detectada diante de exames? O paciente começa a ter sintomas clássicos, que é muita sede, muita fome, urina muito, ele começa a acordar 2, 3 vezes à noite para urinar e começa a perder peso. Esses são os sintomas clássicos do diabetes, que a gente chama de pólis e emagrecimento. Poliúria, polidipsia e polifagia. Acontece que antes dessa fase, o paciente passa de 5 a 10 anos com a glicose alta sem ter sintomas. Por isso, a gente recomenda hoje que todo adulto, a partir de 18 anos, façam exames de diabetes, no mínimo uma vez ao ano, o exame de glicemia, né? Naqueles com mais de 45 anos, até mais vezes por ano. E se você tem um histórico familiar de diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ou seja, pai, avós com diabetes, você deve procurar o médico e fazer exames até mais vezes ao ano para detectar precocemente e começar a prevenção o quanto antes possível. Correlação genética, doutor? Bastante. O diabetes tipo 2 tem um forte componente genético. Se você tem um dos pais portadores de diabetes tipo 2, o risco de ficar diabético é 50%. Se os 2 pais são portadores de diabetes, 90%. Então, o risco genético é bastante elevado, mas o aparecimento da doença vai ser quanto mais precoce com os hábitos de vida. Quanto mais precoce você ganhar peso, sedentarismo, ingesta aumentada de carboidrato e estresse, essa doença vai aparecer cedo, né? E a gente pode tentar, com essas mudanças de hábito de vida, empurrar o máximo possível para a vida na terceira idade. Doutor, as pessoas associam muito a diabetes ao açúcar, ao consumo apenas de açúcar. Ah, vou cortar o açúcar e está resolvida a minha vida, minha diabetes vai estar controlada. Essa premissa é verdadeira? Não. Comer muito é o grande problema do diabetes. Comer muito, levando à obesidade, isso causa o que a gente chama de resistência insulínica, né, que as pessoas confundem com diabetes. Na resistência insulínica, que é um momento que precede, ou seja, vem antes do diabetes, o paciente produz muita insulina, a glicose está normal, mas essa insulina não funciona direito. Como eu estava explicando, é um mecanismo de chave e fechadura. A insulina é a chave e o receptor da insulina na célula do organismo é a fechadura. Você tem a chave e a fechadura, só que a fechadura não abre. Então é o que a gente chama de resistência insulínica. Isso é causado por um processo inflamatório crônico, geralmente por hábitos alimentares ruins. Alimentos inflamatórios, multiprocessados, industrializados, excesso de carboidrato refinado, tipo farinha, arroz branco, o açúcar também, e excesso de gorduras saturadas. Então a gente tem que moderar a quantidade desses alimentos associados sempre com a atividade física, né?
E esses alimentos que o senhor mencionou aí é a base da dieta de muitas pessoas, né? Porque é uma alimentação mais fácil, mais prática para o dia a dia. Hoje, com essa correria toda, as pessoas recorrem mais a esse tipo de alimentação. Com certeza. Tanto é que a gente fala hoje que a alimentação ela tem que ser mais in natura possível. Não consuma alimentos que venham na latinha, na caixinha, no saquinho. É prático, né? É só abrir e ingerir. Mas esses alimentos têm componentes químicos que são inflamatórios para o organismo também. Então, quanto mais natural aquela dietinha da vovó de antigamente, legumes, verduras, carnes, cereais, tudo feito na hora, se possível, é o ideal, porque são alimentos considerados anti-inflamatórios. Né? A gente sempre comenta com os pacientes, você ingerir um leite que foi retirado na hora e um que fica na caixinha até por um ano, alguma coisa fizeram para esse leite poder durar um ano, né? Então, o conservante é inflamatório para o organismo humano também. Doutor, todos os profissionais que passam pelo programa, eles são unânimes em dizer sempre a mesma coisa. Vamos comer comida de verdade. Essa é a dica fundamental. Exatamente. Comida de verdade realmente. Dá um pouco mais de trabalho preparar, né, a comida, cortar, fazer ali na hora, mas é o que a gente tem que fazer. Essa praticidade que foi inventada depois da Segunda Guerra Mundial parece que ia ser bom para o ser humano, mas infelizmente acabou virando uma epidemia de doenças crônicas. Então, abre a tampinha, corta o saquinho, é prático, é rápido, mas infelizmente está adoecendo a gente. Então a gente está até vivendo um pouco mais à base de muitos remédios com um monte de doença. Se você se alimentar melhor, você acaba não precisando tomar remédio e vivendo mais. Então estamos colhendo aí as consequências dessa mudança de hábitos que ocorreu aí há uns 50 anos atrás, né, doutor? Com certeza. Doutor, quanto à diabetes, existem fases da doença, uma fase preliminar, uma fase mais avançada, ou simplesmente está com diabetes, está diabetes, é tudo igual? Tem fases, tanto é que você tem essa fase que eu falei da resistência insulínica, aí vem uma fase que a gente chama de pré-diabetes, ou seja, a glicose no jejum e outros exames estão discretamente alterados, mas não fecham o critério do diabetes. Isso passa, às vezes, 5 anos o paciente no pré-diabetes. Nessa fase, se ele reverter peso, hábitos de vida, o diabetes pode desaparecer. Né? E aí, quando instala o diabetes, que seria a glicose em jejum acima de 126 mg por decilitro, ou um exame que a gente usa chamado hemoglobina glicada acima de 6,5, instalou o diabetes. Aí, nessa fase, ele não tem mais como curar do diabetes, mas ele pode entrar em remissão, ou seja, com hábitos de vida e medicamentos, a glicose volta ao normal, os exames todos normalizam, mas qualquer deslize, a glicose volta a subir de novo. Então a gente tem que tratar na fase da resistência insulínica ou do pré-diabetes. É por isso que a gente luta muito hoje para o diagnóstico precoce, antes que a doença já esteja instalada. O senhor percebe que antes havia uma prevalência de casos de um determinado grupo de risco e agora estão aparecendo casos diferenciados com outras pessoas apresentando a doença, por exemplo, crianças, pessoas jovens? Sim, o que a gente tem percebido é que a idade do diagnóstico de diabetes tipo 2, que era acima de 45, 50 anos, vem caindo. Jovens, 30 anos com diabetes e quase todos, quando você vai ver o histórico, são pacientes que estão obesos desde a infância, muito sedentários por causa de eletrônicos, televisão, tablet e computador, e uma alimentação muito ruim, muito rica em carboidrato, alimentos processados, e aí começa a ficar diabético muito jovens. E o que a gente alerta esses pacientes, você começar o diabetes com 70 anos é uma coisa, você vai ter 20 anos para lesar seu organismo, vai morrer de 90, vai morrer de velho mesmo, né? Agora, você começando aos 30, aos 50, você já pode ter um monte de complicações, está no auge da vida ainda, né? Então, a gente tem que prevenir desde a barriga da mãe. A mãe não pode ganhar muito peso, o que a mãe come hoje a gente sabe que influencia na gestação, e a amamentação. A amamentação ao seio é extremamente importante e é importante o que a mãe come durante a amamentação também. Aquela inflamação já começa no bebê, né? E a gente vê muito hoje a amamentação acabando rápido, né? 2, 3 meses a mulher já não amamenta, vai para o leite artificial. E umas coisas que eu vejo em festas que a gente vai assim, que chega a arrepiar a criança de 1, 2 anos bebendo Coca-Cola na chuca, né? E é uma coisa problemática, porque o açúcar vicia o paladar da criança. Você imagina ele beber um refrigerante com muito açúcar e quando ele vai comer uma fruta, não tem sabor, né? Então a gente recomenda antes dos 5 anos não dê nada enriquecido com açúcar, suco com açúcar, para poder realmente manter o paladar natural da criança, né?
Então, doutor, pelo que a gente percebe, a diabetes é uma doença muito grave e talvez esteja sendo subestimada pelas pessoas que não estão aí cuidando muito do estilo de vida nem nada. Mas eu percebo que se você vai responder uma anamnese antes de uma consulta médica ou em caso de internação, eles sempre perguntam: você tem diabetes? Tem histórico de diabetes na família? Por que a diabetes é tão temida? Então, para nós que somos profissionais de saúde, o diabetes é considerado um dos principais fatores de risco cardiovascular, ou seja, de aumento de mortalidade. Então, vários estudos demonstram que o diabetes reduz em até 12 anos a expectativa de vida. Então, ela é realmente uma doença grave quando não bem controlada. Eu sempre falo para meus pacientes, se você controla bem a sua doença, você vai viver muito tempo saudável. Mas o que acontece se você demora para fazer o diagnóstico e as pessoas não se preocupam com a doença porque ela não dói, você vai colhendo as complicações. Lesão no olho, levando a cegueira, infarto, AVC, insuficiência renal, levando a hemodiálise e amputação de membros inferiores. Então, a gente fala de uma maneira grosseira que, infelizmente, é o que a gente fala de... É uma doença que faz o paciente virar um salame. Ele vai sendo fatiado e perdendo órgãos no decorrer da vida e não morre. Ou seja, você fica 20 anos sofrendo antes de morrer, desde que a doença não seja bem controlada. Então, o controle rigoroso com alimentação, exercício e medicamentos, você previne essas complicações. Doutor, realmente ela tem que ser temida, porque para colher todas essas complicações aí, realmente ela compromete mesmo a qualidade de vida da pessoa num nível máximo, num nível grave mesmo. Doutor, e afinal de contas, a diabetes, ela tem cura? Infelizmente não. Como eu falei na outra pergunta, se ela já se instalou, a gente não consegue fazer ela desaparecer totalmente. Desaparecer do ponto de vista que eu falo assim, se você comer um doce, um bolo numa festa, a glicose não vai subir mais. Ela vai voltar a subir mesmo que você esteja com bom controle. A gente descobriu isso pelas cirurgias metabólicas. Então, a gente descobriu com a cirurgia bariátrica que você consegue fazer uma remissão, ou seja, a doença fica sob controle, mas ela realmente não cura. Hábitos errados, ela volta com força. Doutor, então eu estou vendo aqui que há razões de sobra mesmo para essa doença ser tão temida assim. O senhor falou aí desses casos de amputação. Por que ocorre isso? Esse é o extremo que chega a doença, doutor? Por quê? O que a diabetes causa no organismo que leva a isso? Inclusive, eu queria deixar um dado que o diabetes é a primeira causa de amputação não traumática em seres humanos. Ou seja, a primeira é acidente de moto, tiro, bala, e depois é o diabetes. Isso é causado porque o diabetes causa uma neuropatia diabética, ou seja, aquela lesão que o paciente não sente mais a ponta dos dedos, o pé, uma alteração de fluxo de sangue para a região dos membros inferiores e alteração do sistema imunológico, ou seja, as células do sistema imunológico são mais lentas por causa do diabetes. Então, aí o paciente, se ele fura um pé num prego, ele não percebe que furou, porque ele não sente, é dormente. A circulação está prejudicada e o sistema imunológico. Então, a infecção se dissemina muito rápido nesse paciente. Hoje, a gente tem uma opção de tratamento que tem resultado bastante interessante, que são as câmeras hiperbáricas. São aquelas câmeras de oxigênio que você pode, utilizando com antibiótico, acelerar a cicatrização. Mas não é todo paciente que responde tão bem se você pega numa fase muito evoluída, né? Doutor, e em relação ao desenvolvimento da diabetes por causas emocionais, é possível associar a diabetes ao estresse, ao estilo de vida corrido, estressante das pessoas? Com certeza. Eu estava falando para você que o diabetes é a doença dos pecados capitais, né? Então, a gente tem a ira, que é essa mente acelerada, preocupada, ansiosa, deprimida, com sentimentos negativos, que a gente fala de mágoa. Todos os sentimentos negativos vão levar à liberação de hormônios que são hormônios do estresse. Realmente, as emoções negativas pioram o controle do diabetes. Junto que eu falei com a preguiça, então a gente tem que fazer exercício, e com a gula, a gente não pode comer muito. Então, tem que vencer esses 3 pecados capitais. Mente tranquila, andar muito e comer pouco. Aí o diabetes fica bem controlado. Então, doutor, o senhor tocou aí também na questão da depressão. Há correlação entre depressão e diabetes? Sim, muitos estudos apontam relação muito forte em relação à depressão com o diabetes. O diabetes levando à depressão pela glicose mal controlada
e a depressão levando ao diabetes pelo excesso de produção de cortisol, que é o corticoide, que foi muito usado agora na pandemia para tratamento do Covid, né? Então, a gente sabe que as emoções podem sim piorar a questão do controle metabólico, né? Então, a mente tranquila é extremamente importante e a depressão vai piorar a adesão do paciente ao tratamento clínico, porque aquela falta de vontade de se cuidar, até um desejo de morrer, ele pode utilizar a doença para essa finalidade, né? Então, não aplicar insulina, não tomar os medicamentos. Então, o controle das emoções com tratamento psiquiátrico e psicológico é extremamente importante para conseguir um bom controle do diabetes que está também com depressão. Doutor, então o paciente chega aqui no seu consultório e é detectada a diabetes. Então, qual é o próximo passo? Como se faz esse tipo de tratamento? Então, a gente fechando o diagnóstico de diabetes, a gente sempre procura realizar 2 exames para confirmar, né? Porque é um tratamento e um diagnóstico para o resto da vida. O ideal é que o paciente passe com uma nutricionista que também seja educadora em diabetes, para ele aprender sobre a doença, junto a gente com o médico. Se precisar apoio psicológico, a gente faz essa triagem numa consulta, se ele está com o emocional mais abalado, então o apoio psicológico é importante, e a atividade física. Por último, ficam os remédios. A gente sempre faz isso para o paciente não achar que é o contrário. O mais importante é o remédio e, por último, a mudança de estilo de vida. Então, na pirâmide, a mudança de estilo de vida sempre vem primeiro. E aí, depois, os medicamentos ajudando no controle da doença. Doutor, então, detectada a diabetes, a pessoa fica dependente de insulina, tem que ficar usando insulina para o resto da vida? O tratamento sempre é feito com mudança de estilo de vida e comprimidos. Na maioria das vezes, o paciente não precisa tomar insulina, a não ser em momentos de descompensação aguda, numa cirurgia, pegou uma Covid, aí às vezes a gente tem que usar insulina, depois não precisa tomar mais. Já o paciente portador de diabetes tipo 1, que é aquele que acontece em crianças e adolescentes, existe uma destruição do pâncreas por processo autoimune, que a gente chama, ou seja, a formação de anticorpos contra o próprio pâncreas. Aí, essas crianças e adolescentes, infelizmente, desde o começo, tem que ser tratado com insulina e aí por toda a vida. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que o senhor acha importantíssimo colocar para as pessoas entenderem? Eu acho que são 2 coisas. O diabetes, do ponto de vista de prevenção, é possível. Então, se você tem um histórico familiar, procure manter um peso saudável, pratique atividade física regularmente e procure moderação na alimentação. Se precisar da ajuda de profissionais, procure um médico, nutricionista para essa orientação. E que já tem diagnóstico de diabetes, o bom controle vai proporcionar uma vida saudável e de longo prazo. Então, não é porque tem o carimbo de diabetes que você vai falar, já estou com diabetes, então vou fazer tudo que eu quero, porque vai morrer mesmo. Não, não é assim que funciona. Se você cuidar, vai viver muito e sem complicação. Com qualidade de vida. Com certeza, com qualidade de vida. É muito comum, hoje eu ouvi de uma paciente, doutor, eu queria ter uma vida normal, comer que nem todo mundo come. Eu falei, que nem todo mundo come errado? Seria esse o objetivo? Né? Então, essas coisas saborosas que você come numa festa, num evento, é para ser exceção realmente. No dia a dia tem que comer saudável, não é comer isso todo dia. Né? Então, ela não queria ser diabética para todo dia poder empanturrar de refrigerante, doce, etc. Isso não é saudável, isso está errado. Mesmo que não tenha diabetes, não deve comer assim. Então, isso que a gente tenta passar para as pessoas. Não é porque eu não tenho diabetes que eu posso só comer porcaria. Isso está errado, né? É por isso que o que o senhor falou antes faz tanto sentido, esse acompanhamento psicológico para essa conscientização da pessoa, né? Que ela tem que mudar o estilo de vida dela em prol da saúde. Então, o senhor já tem aqui um atendimento multidisciplinar com outros profissionais que ajudam o paciente? Com certeza. A gente tem outros profissionais aqui da nutrição, tem apoio também da psicologia, tem uma endócrino pediatra que atende as crianças menores, né? Para dar esse suporte completo no tratamento, desde pequenininho até o senhorzinho de 100 anos, mostrando que a gente pode viver bem se a gente for bem acompanhado. Perfeito, muito esclarecedoras as informações que o Dr. Marcelo Maia trouxe. Doutor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Naturalmente.